Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou apresentando um documento bastante antigo, porém com muita importância para todos os batistas brasileiros e também para o povo evangélico em geral. Estou me referindo à declaração final da Comissão dos 13. Na década de 1960, houve uma cisão doutrinária no meio da denominação batista. Houve a necessidade de formar uma comissão constituída de 13 pastores para dar um norte, quando não, uma direção às igrejas batistas daquele período. E em 1963 publicou esse documento, Parecer da Comissão dos 13. Essa foi uma declaração e nós extraímos vários ensinamentos bíblicos da parte desses homens que constituíram esta douta comissão. E quando se fala em doutrina do Espírito Santo, sabemos que há muita divergência e que não há unanimidade no meio evangélico. Mas cá entre nós, quando a gente se depara com a palavra de Deus e tenta extrair o que de fato encontra-se nela, nós podemos obter algo seguro, substancial, porque é proveniente dos altos céus. E qual foi a conclusão que a comissão chegou conforme a publicação desse trabalho magnífico em 1963? Primeiro, eu quero fazer alguns destaques à medida que eu vou fazendo a leitura. Alguns destaques serão feitos, porém, nem sempre eu vou ler todo o conteúdo que está nesse documento. Pois bem, primeiro é a crença no batismo no Espírito Santo. Destaco aqui, batismo no Espírito Santo. Note que quando eu destaco batismo no Espírito Santo, qual é a ideia que a comissão entendeu? Primeiro, a crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, ou seja, como uma segunda etapa na vida cristã, ou seja, ainda como uma nova experiência posterior à conversão, não encontra base nas Escrituras. É muito importante você, primeiramente, compreender texto e contexto, inclusive uma situação histórica inigualável, que não tem nenhum referencial. Estou me referindo ao fato de que os crentes em Jesus, antes do dia de Pentecostes, eles vivenciaram na antiga aliança e fez essa transição para a nova aliança. Isto porque quem estabeleceu a nova aliança, através do sangue derramado na cruz do Calvário, foi a pessoa bendita de Cristo Jesus. Logo, esse fator histórico é importantíssimo para estudar o texto à luz do seu contexto, dentro dessa perspectiva histórica. A partir de Pentecostes, nós vamos ter alguns flashes da parte de Lucas falando sobre a atuação do Espírito Santo e de forma, digamos, singular, vai atuar no meio dos samaritanos, depois entre os gentios e ainda mais com cerca de 12 homens que ainda estavam um tanto perdidos no tempo. Estes eram discípulos de João Batista e sequer tinha conhecimento da parte de Cristo, tampouco daquele que seria enviado, numa referência ao Espírito Santo. Logo, a gente tem que ver, sem dúvida alguma, qual é a forma que a Bíblia apresenta em cada texto e contexto, bem como entender a questão relacionada à terminologia. Quer ver um exemplo? Batismo. O que é um batismo? Ah, batismo é imersão. Sim, eu sei, nós sabemos que trata-se de imersão, mergulhar. Mas acontece que o batismo, ele é um ritual de iniciação. Em todas as religiões e lugares do mundo, quando se fala em batismo, refere-se à experiência inicial. Desta maneira,
quando fala que a crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, ou seja, algo posterior à conversão, que não encontra-se base na Bíblia, isto de fato procede, inclusive em relação à própria terminologia, batismo, porque indica uma experiência inicial. Logo, o momento que o crente é imerso no Espírito vai se reportar justamente a essa iniciação cristã, jamais num momento posterior. Dito isto, a gente precisa avançar um pouco, porque existe esta expressão que eles colocaram: plenitude do Espírito Santo não é o mesmo que batismo no Espírito Santo. Uma coisa é o batismo. O batismo no Espírito Santo ocorre uma única vez no começo da vida cristã. Agora, a plenitude do Espírito Santo pode ser concedida ou a pessoa pode vivenciar quando não experimentar, quer no ato da conversão, mas ela se repete. A gente observa isto em alguns momentos à luz da Bíblia, principalmente quando a gente lê Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, por exemplo, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas em outros momentos, Lucas vai descrever alguns dos apóstolos que estavam lá no dia de Pentecostes, também cheios do Espírito Santo, indicando que, primeiro, o batismo é um ato único, que ocorre uma única vez, desculpe a redundância, mas é sempre no início da experiência cristã. Agora, a plenitude pode ocorrer simultaneamente, mas ela pode ocorrer em outros momentos, e ademais, o próprio apóstolo Paulo vai orientar, vai ensinar os crentes de Jesus a buscar a plenitude do Espírito. Ele disse na carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Desta maneira, o crente ele precisa buscar ser cheio do Espírito. Quando a comissão foi para o item 3, diz assim: segundo o ensino das Escrituras, a atuação do Espírito Santo no crente se faz como um processo em toda a sua vida. Processo esse que chamamos de santificação progressiva. Vou colocar aqui destaque: santificação progressiva. Observe que essa santificação progressiva não é simplesmente deixar de fazer algumas coisas nocivas e perniciosas ao crente, mas também fazer as coisas as quais o próprio Deus deixou determinado em sua palavra. Esse chamado processo de santificação dura a vida toda. E nós estamos sempre contando com a presença do Espírito Santo que habita em nós. Ele está no nosso espírito, conduzindo e fazendo com que haja uma renovação diária a partir da nossa mente. Além disto, nós podemos mencionar o que ele fala. Qualquer experiência emotiva ou sensível de cunho pessoal que algum crente ou grupo de crentes sido tenha sido e atribua ao Espírito Santo, por mais genuína que seja para o indivíduo ou para o grupo, de modo nenhum pode constituir exemplo ou padrão a ser imitado por outros crentes. Nem tampouco pode constituir base para o doutrinamento dos outros ou para as campanhas de avivamento. Vamos basear aqui nesse item experiência. No nosso meio chamado evangélico, existem muitas experiências. Algumas estão alinhadas com a Bíblia Sagrada, outras nem tanto. Nós tivemos, no passado recente, pessoas que diziam estar cheias do Espírito Santo, com uma unção, a unção do riso. Isso mesmo. Não precisa cair na gargalhada, não. Que coisa engraçada. Pois bem, as pessoas começavam, algumas delas, durante o ato de culto, começavam a dar gargalhadas, começando a rir de uma forma frenética, e de repente elas eram tomadas daquele riso,
por conta daquela gargalhada intensa. E elas atribuíam isto a uma atividade do espírito. Acontece que ninguém tem respaldo para dizer que aquele fenômeno ou aquela experiência era de fato do espírito. Tampouco o fato de algumas pessoas começarem a propagar no meio evangélico, não apenas brasileiro, mas no mundo também, em algumas partes, o chamado cair no espírito. As pessoas caíam e se voltava para trás. Geralmente tinham pessoas para amparar, senão teria uma queda livre e poderia se machucar. Havia sim um certo preparativo para tal coisa, mas as pessoas alegavam que elas caíam no espírito. Algumas delas, inclusive, diziam e juravam com os pés juntos de que tinham sido arrebatadas, levadas ao céu, quando não ao inferno. Aí cada um voltava desse arrebatamento com uma coisa a dizer, com uma doutrina, coisa estranha, porque nós sabemos que não há respaldo para esse tipo de cair no Espírito. Aliás, o Espírito Santo, como pessoa santa e divina, não vai derrubar ninguém. Vai trabalhar justamente na nossa mente, no nosso coração, para que Cristo seja cada vez mais e mais formado em nós. Ele vai trabalhar o caráter de Cristo no crente. Ele vai produzir o fruto do Espírito, entre outras coisas. Mas quando a gente caminha para essa questão de experiência, houve uma experiência que algumas pessoas, elas começavam, pasme, andar literalmente de quatro, feito animais irracionais. E elas diziam estar cheias do Espírito Santo. Algumas começavam a emitir sons de animais. Uns começaram a rugir, outros a uivar, e etc e tal. Gente, que coisa estranha, que coisa absurda, coisa esquisita. Mas quando a gente vai para a Bíblia, nós não temos nenhum, repito, fundamento para tal coisa. E se a gente fosse se basear na experiência de cada pessoa religiosa, independente de estar no meio cristão ou não, a gente ficaria refém das pessoas, porque cada um tem a sua experiência. E nem sempre está coadunada com a palavra de Deus. Daí a necessidade de tomarmos a Bíblia como única regra de fé e prática e fazer com que a nossa vida seja normatizada, direcionada, pautada tão somente na palavra de Deus. Agora, tem um outro item que é dons do Espírito ou dons espirituais, que são comunicações da parte de Deus através do seu Santo Espírito, transfere poder, capacita o crente para, segundo a vontade de Deus, visando o proveito comum, edificar a igreja de Cristo. De modo que nós vamos encontrar respaldo bíblico para os dons espirituais provenientes do Espírito Santo de Deus. Agora, nós sabemos perfeitamente que alguns dons são falseados. Isto mesmo. É chamada contrafação, ou seja, dons que são falsificados, quer por Satanás, quer pelos homens, e que tentam de alguma forma ludibriar, enganar, causa dano à igreja, quando não vai fraturar o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, a igreja local, mas não vai edificar a igreja, logo está longe do propósito divino e não pode ser colocado no mesmo pacote, digamos assim. E ainda trabalhou a questão da ênfase dada à doutrina do batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Ora, quando a gente lida com a Bíblia, não há nenhum versículo que diga que o crente precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Por causa de quê? Uma questão bem óbvia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito, ou no Espírito. Ele diz que todos nós fomos, todos os crentes em Jesus, e ele mostra ainda, depois de dar essa ênfase em todos,
porque não são alguns que são batizados, mas todos os crentes em Jesus, ele mostra ainda que nós fomos, isto é, indica uma ação passada, justamente lembrando que o batismo, a terminologia é indicado para uma experiência inicial, para o começo da vida cristã. E essa ênfase que foi dada do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção só surgiu historicamente a partir de 1900, com o surgimento do movimento chamado pentecostal. A partir desse momento, de 1900, houve muito abuso, houve muito excesso, emocionalismo exacerbado, houve muita coisa em meio a também sinceridade, pessoas tementes que queriam algo novo, quando não um próprio renovo, queriam realmente algo da parte de Deus, mas que acabaram tendo um comportamento cuja experiência revela que não tem amparo nas Escrituras Sagradas. E outros erros começaram a acontecer. Ele descreve aqui como a confusão no ambiente, muita movimentação, e o culto tem que ser com ordem e decência. Gritaria, isso mesmo. A Bíblia diz para tirar do meio de vós toda gritaria. Por causa de quê? Deus quer que haja moderação, isto é, equilíbrio. E esse descontrole físico, quando não emocional, não tem nenhuma conotação com o Espírito Santo de Deus. Além do que, o chamado dom de línguas, que eles chamam de línguas estranhas, não são as mesmas línguas que foram faladas no dia de Pentecostes. Não é o mesmo fenômeno, não é o dom bíblico. De modo que, além de a Bíblia mostrar que o batismo no Espírito Santo não precisa ser buscado, porque todos nós já fomos batizados no Espírito no ato da conversão, no começo da nossa vida cristã, não alguns, mas todos. A Bíblia não mostra em nenhum momento para se buscar o falar em línguas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dos dons espirituais, dizendo o seguinte: tem todos o dom de profecia, são todos apóstolos, são todos doutores, são todos mestres, falam todos diversas línguas, uma referência à variedade de línguas, e a resposta é um sonoro não. Nem todos têm o dom de línguas bíblico. Aliás, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz sim que as línguas, no sentido, as línguas bíblicas, são um sinal, não para o crente, mas para o descrente. E você fica assim de queixo caído, tipo, olha para o texto, diz algo. Você olha para o fenômeno e as situações e experiências mais diversas e uma coisa não faz sentido. Não fica batendo uma coisa com a outra. Qual é a escolha sua? Ficar com o que a Bíblia diz ou com o que outros estão dizendo e reproduzindo? Naturalmente, que você, como crente de Jesus, cuja mente é cativa à palavra de Deus, cujo comportamento tem que ser moldado a partir da Escritura Sagrada, vai optar em seguir a orientação bíblica, que é segura e, sobretudo, fidedigna. Além do que, nós sabemos que existe muito orgulho espiritual, muita gente exalando santidade pelos poros. Pasme, mas isso acontece. As pessoas que se julgam tão espirituais que não admitem opiniões divergentes ou opostas. Então, a ponto de classificar todas as pessoas que levantam assuntos como esta natureza, classificando como carnais, de mundanos, de incrédulos e etc e tal. Então, nós temos, de fato, muitas coisas para ser tratado dentro da comissão do parecer, né? A comissão dos 13, o parecer desta comissão, e fala ainda de um aspecto curioso, tentativas ostensivas ou veladas de proselitismo em outras igrejas. O que a Bíblia fala é para nós fazermos discípulos de Jesus. Não é discípulo para nós mesmos, tampouco para a nossa igreja, mas discípulos de Jesus. Fazer discípulos é
a ordem ou ainda orientação da parte de Cristo. Mas o que a gente tem observado são pessoas que tentam, de uma forma ostensiva, quando não velada, bem discreta, vem para cá, tá lhe faltando algo, e você precisa de alguma coisa a mais, e etc e tal. Esquecem de que Cristo é suficiente. E nada que o homem faça ou reproduza compara com a obra genuína da parte do Espírito Santo de Deus. Dentro desse parecer, temos ainda no item 7 que aqueles homens escreveram: embora devamos tratar com caridade cristã os pentecostais, e eu agora incluo os neopentecostais que vieram bem depois, não podemos esquecer as diferenças que deles nos separam, consequentes da ênfase excessiva dada por esses irmãos em Cristo a manifestações emocionais discrepantes da boa ordem cristã. E você pode ficar um tanto escandalizado. Como assim? Diferença que deles nos separam? Nós não somos um em Cristo? Sim, nós somos um em Cristo, são irmãos em Cristo. Mas acontece que eles mesmos não nos consideram como tais. Em que sentido? Como iguais. O reino de Deus é um reino de amigos, mas também é um reino de iguais. Tanto é verdade que quando você está no meio pentecostal, se você, porventura, não fala em uma língua ininteligível, você jamais alcançará uma função, quando não um cargo ou um ministério específico. Você jamais, dentro daquela denominação, poderá ser, digamos, um diácono, tampouco um presbítero, muito menos um pastor. Você não vai exercer ministérios dentro da igreja, simplesmente porque você não faz uma enunciação de algumas sílabas, como se o valor maior estivesse em falar algo. A questão toda, meus irmãos, não é falar em línguas estranhas, é guardar nossa língua. Quanto menos a gente falar no sentido de falar menos coisas que não são produtivas, edificantes, etc e tal, coisa melhor a gente faz guardando a nossa língua, não falando dos nossos irmãos que às vezes só por não ter uma experiência as quais eles obtiveram posteriormente, um ensino bem diferente. Quando eu falo bem diferente, porque como eu disse, somente a partir de 1900 que surgiu esse ensino. Antes não havia. Logo, pelo menos 19 séculos em todas as igrejas, no mundo inteiro, jamais cogitou tal coisa. Será porque todas aquelas pessoas estavam erradas? Ou porque foi um ensino novo? Eu digo assim, recente. Pois bem, existem experiências emocionais e manifestações que não são necessariamente mover do Espírito Santo. São bem discrepantes da boa ordem cristã, da ordem de essência que é colocada pelo próprio apóstolo Paulo. E por fim, ele no item 8 fala: estas conclusões estão alicerçadas em monografias, vou destacar aqui, ó, monografias firmadas por membros da comissão que são dadas à publicidade a fim de prover às igrejas de material subsidiário para o estudo da doutrina do Espírito Santo. É o que nós vamos fazer com cada monografia, com cada assunto. E vamos, aos poucos, falar sobre os itens dessas monografias. Quer ver um exemplo? Para que vocês tenham uma ideia, vou apresentar aqui rapidamente quais são os assuntos que nós vamos tratar no decorrer da, dessa análise sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos aqui. A primeira delas, vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, o seu significado histórico. Depois, duas questões sobre o batismo no Espírito Santo. No terceiro vídeo, daqui para frente, o dom de línguas à luz do Novo Testamento. Depois, o dom de línguas na história. Como assim? Vamos fazer um exame histórico do falar em línguas, analisando
onde ocorreu, de que forma, e se há semelhança, verificar também as diferenças e ver, sempre tendo o Novo Testamento como fundamento, o diferencial. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos tratar ainda sobre essa questão das curas milagrosas. Adiante, a doutrina da cura divina biblicamente apreciada, o dom da profecia nas igrejas do Novo Testamento. Tudo isto como parte, desse material que foi um resultado de pessoas sérias, comprometidas, a fim de orientar as igrejas daquele período, 1963 em diante, mas que são válidas até os dias de hoje. Que Deus possa nos abençoar desde já e dilatando a nossa mente para essa doutrina tão importante, ciente de que o Espírito Santo não vai criar uma doutrina nova. O Espírito Santo não vai chamar atenção para si. Mas, segundo o Novo Testamento, o Espírito Santo vai apontar, isto é, sinalizar para a pessoa de Cristo Jesus. Até porque a missão precípua do Espírito Santo é justamente glorificar o Deus Filho, Jesus Cristo.